Beato Francisco Spoto. Francisco Spoto nasceu a 8 de julho de 1924 em Raffadali, na Sicília, Itália. Os seus pais o educaram para uma fé profunda e genuína e transmitiram-lhe um grande sentido do dever. A família, a escola e a paróquia foram os ambientes frequentados por Francisco. Os seus educadores e os pais, em primeiro lugar, intuíram que naquele menino bom, consciencioso e sensível, estavam amadurecendo os germens de vocação ao serviço de Deus e dos irmãos. Francisco entrou no seminário da Congregação dos Missionários Servos dos Pobres em Palermo, no ano de 1936. Desde o início, mostrou possuir um caráter determinado, humilde, mas tenaz, com o sentido do dever e da responsabilidade muito acentuado. Exatamente por causa da sua determinação e tenacidade, ganhou 2 apelidos. Os seus companheiros o chamavam de Alemão. Os seus superiores o chamavam de Rocha. Nomes estes que dão uma clara imagem do temperamento do jovem. Durante os anos do seminário, nasceu nele a paixão pelos estudos, que se traduziu na sua breve vida numa sólida preparação, claramente visível nos seus escritos, cartas e homilias. Cultura não finalizada a si mesma, mas colocada ao serviço do amor de Deus e dos irmãos. No dia 1º de novembro de 1940, Francisco emitiu a sua primeira profissão. Recebeu a ordenação sacerdotal a 22 de julho de 1951. Imediatamente, dedicou o seu ministério sacerdotal ao desenvolvimento das obras típicas da Congregação dos Servos dos Pobres. No ano de 1959, o capítulo geral da congregação o elegeu superior geral, com apenas 35 anos de idade. Assim, foi necessária a dispensa da Santa Sé para Francisco assumir o encargo. Consciente das novas responsabilidades, com tenacidade renovada, determinação e sentido do dever ainda mais fortes, empenha-se com todas as forças a dar impulso e vitalidade à congregação, colocando-se ao serviço de todos com ativa humildade e amorosa firmeza. A sua vida perfuma e vibra de oração, por ele considerada o centro da atividade cotidiana. O seu modo concreto permitiu-lhe concluir a aprovação das Constituições dos Missionários Servos dos Pobres, juntamente à Santa Sé. Concluiu também a nova Casa de Estudos Teológicos em Roma e, em 1961, realizou o grande sonho do beato fundador, o padre Giacomo Cusmano, de ser missionário na África, com a abertura da missão de Biringe na atual República Democrática do Congo. E precisamente lá, na terra tão amada, Padre Spoto transcorrerá os últimos meses da sua vida, numa corrida toda orientada para a santidade e para o martírio. Com efeito, no dia 4 de agosto de 1964, partiu para Biringe a fim de confortar os irmãos que se encontravam em notável dificuldade devido à situação política crítica e perigosa na ex-colônia belga, que após obter a independência em 1960, atravessava um período muito instável, com lutas assinaladas pela ideologia materialista e antirreligiosa, que se tornaram mais ferozes a partir de 1964 devido à perseguição de inúmeros religiosos e religiosas. Neste contexto, Padre Francisco partiu para o Congo cheio de entusiasmo,
embora consciente de que poderia perder a própria vida. No mês de setembro, quando a situação em Biringe se fez mais difícil, decidiu deixar o cargo de superior-geral, comunicando a decisão numa carta dirigida ao vigário-geral. Afinal de contas, um bom pai não abandona os próprios filhos na necessidade extrema. No início de novembro, Padre Spoto e 3 irmãos da congregação foram obrigados a deixar a missão e a vagar sem rumo, escondendo-se e procurando fugir do Simba que os seguiam para os assassinar. Nesta angustiante situação, Padre Francisco afinou o sentido do sacrifício, aperfeiçoou a vontade de oferecer a vida para que os companheiros fossem salvos. Não obstante, vivendo esta vida errante, repleta de sustos e medos, Padre Francisco conseguiu escrever uma espécie de diário. No dia 3 de dezembro, os seus companheiros foram capturados. Embora tenha conseguido fugir, Francisco Spoto passou a noite a vaguear pelo bosque, com os pés descalços, sedento, faminto, ensanguentado. Na manhã seguinte, encontrou os 3 co-irmãos livres, milagrosamente intactos. Na noite de 11 de dezembro, Padre Francisco foi atacado por 2 guerrilheiros e, devido às violentas pancadas, permaneceu paralisado. A partir daquela trágica noite até ao dia da sua morte, ele foi transportado numa espécie de maca, ao prosseguirem a fuga para evitar nova captura. Padre Francisco morreu a 27 de dezembro de 1964, após ter recebido o sacramento da unção. Foi sepultado nas proximidades da cabana onde se refugiava. Os seus irmãos da congregação salvaram-se e regressaram à Itália. A sua morte não foi uma oferta inútil. O seu sangue inocente banhou os torrões daquele pedaço de terra da África, fazendo crescer e produzir frutos abundantes. A cerimônia de beatificação ocorreu no dia 21 de abril de 2007, na Catedral Basílica de Palermo, presidida pelo enviado especial do Papa Bento XVI, o arcebispo metropolitano emérito de Palermo, o cardeal Salvatore De Giorgi. A festa litúrgica do Beato Francisco Spoto é comemorada no dia 24 de setembro, data do seu batismo, pois a data da sua morte, dia 27 de dezembro, celebramos a festa de São João Evangelista. Durante a perseguição do Simba, assim rezou o Padre Spoto: Senhor, toma a minha vida e salva a dos meus co-irmãos. Beato Francisco Spoto. Nós rendemos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pelas maravilhas realizadas em ti. Tu que realizaste o desígnio misterioso de Deus e te deixaste conduzir pela via da caridade e do sacrifício total, derramando teu sangue sobre as áridas terras da África, dá-nos uma fé ardente e operosa, conserva-nos no amor a Deus e aos irmãos, abre o nosso coração à esperança e faze que, enquanto confiamos as nossas necessidades à tua intercessão, possamos ser capazes de realizar o projeto que Deus tem para cada um de nós. Amém.